E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Arkham Comics, mais um vídeo de resenha aqui pra vocês, trazendo mais um volume do Homem-Morcego. Então bora lá que hoje vamos conferir a saga do Batman no volume 3, publicação da editora Panini, encadernado de capa cartonada, lombada quadrada, papel offset. Mais descrições estou deixando aí na tela para vocês, né, como o número de páginas e o preço aqui do volume. Compilando as edições aqui de Batman 411 a 414 e Detective Comics 579 a 581. Equipe que ativa, continuamos aí com a participação do Max Collin, do Mike Barr e também uma colaboração do Jim Starlin e companhia. Bom, chegamos ao terceiro volume aqui, né, de resenha aqui no canal para vocês. Só avisando que, como eu comento brevemente de cada uma das histórias aqui, a primeira história dessa edição aqui, ela continua uma iniciada lá no volume 2. Então se você não leu, vai ter um pequeno spoilerzinho, não é nem com o final da história, mas só recapitulando brevemente aqui pra vocês. Então aviso dado, vamos parar de ficar rodeando feito cachorro quando quer cagar. E vamos começar aqui com a edição 411 de Batman, com roteiros do Max Collins. E a história aqui ela se chama Segunda Chance, e é a história que coloca um desfecho do que foi apresentado no volume anterior ali. A história que voltou um pouquinho do passado, mostrando o primeiro encontro do Batman com o Jason Todd, o Bruce adotando o Jason, treinando e encarando em campo o Duas Caras, que de certa forma tinha uma ligação com o Jason Todd. Que ligação que era essa? O pai do Jason Todd foi capanga do Duas Caras e possivelmente foi morto pelo vilão. Só que o menino até então não sabia, e quando ele descobre, tem aquele sentimento de fúria, revolta aqui. E a história serve para encerrar essa volta ao passado, para contar um pouquinho do primeiro ano de atuação ali do Jason Todd, digamos, os primeiros dias ali. E como ele vai dar com esse lado emocional ao descobrir a verdade, que o pai dele pode ter sido morto pelo Duas Caras, e como ele vai agir com o vilão e com o próprio Batman. Que o Batman, querendo ou não, acabou escondendo a verdade do garoto. Uma historinha bem legal e que encerra bem essa fase aí. Bom, depois na edição 412, né, vamos dizer assim, depois desse flashback, a história volta, digamos, ao momento atual, no presente, na cronologia. E a edição 412 vem com a história chamada O Som do Silêncio. E é uma historinha bem simples, coloca como antagonista aqui uma vilã, que é chamada de Mímica. Ela não gosta de barulho, e aí ela comete alguns crimes ali, né, contado um pouco do passado dela, porque ela é um pouco desse jeito, utiliza essa arte da mímica aqui. É a historinha mais fraca dessa edição, não é de toda ruim, né? Mas tá aí. Já na edição 413 de Batman, ela é com os roteiros do Joe Duff, e a história se chama O Fantasma de Masahiko Tahara. Não sei se eu pronunciei, né? O Fantasma do Masato aí. Essa é uma história que foca numa exposição que obviamente tem peças ali de terras nipônicas lá do Japão. E um mistério que uma dessas peças lá é uma armadura de samurai, que a lá Scooby-Doo parece que há um fantasma nesse museu, que a armadura faz aparições aí. Parece que é para combater quem é no museu roubar alguma coisa. Qual é o mistério que está por trás disso aí? É o que o Batman vai investigar, a dupla dinâmica de dois. Really? Uma historiazinha bem simples, mas também é bem legal. Já na edição 414 temos a história aqui intitulada Vítimas, essa é escrita pelo Jim Starlin. E aqui o Jim Starlin, ele insere o caso do assassino da lixeira, né? Que essa é uma das melhores histórias dessa edição aqui. O Batman, ele acaba topando com um assassino em série que mata mulheres e desova ali de maneira cruel em lixeiras. E o Batman, ele acaba encontrando uma mulher que acabou resgatando ali um pessoal num incêndio, desenvolve um vínculo com ela, claro, com a sua faceta de Bruce Wayne, e acaba se identificando com uma outra pessoa que
é rica, mas que também quer fazer o bem. E essa história, ela não termina por aqui. Eu vou até comentar um pouquinho dela na parte final aqui do vídeo para vocês. Ela vai se desenrolar e se encerrar em outro volume da saga do Batman, mas é a melhor desse volume aqui, na minha opinião, sem sombra de dúvida. Bom, depois vamos para as edições de Detective Comics, começando com a 579, que é escrita pelo Mike Barr, né? Aqui temos o arco A Clínica Escarlate do Dr. Crime. E essa é uma história bem legal, tem um alto teor investigativo aqui. O Batman atrás desse tal Dr. Crime, que nada mais é que um médico que cuida dos criminosos de Gotham. Afinal, quando um criminoso, um vilão, ele se machuca, ele vai lá pro hospital lá, comum, com risco de ser pego, de ser preso? Não. Tem que ter um médico ali do submundo. E o Batman tá a fim de desmascarar esse cara aí e prendê-lo. É uma edição também que amarra uma outra coisinha para ser desenvolvida numa outra história nessa edição aqui. E tem uma parte bem interessante que eu também vou falar dela na parte de análise do vídeo. E bom, as duas últimas edições desse encadernado, que são a 580 e 581 de Detective Comics, é um arco em duas partes aqui chamado de Imagem Dupla. Temos o retorno do Duas Caras, né? Podemos dizer aqui, fazer uma piadinha aqui, o Duas Caras ataca duas vezes. E nessa história aqui, o Harvey vem com uma nova onda de crimes em Gotham, só que a coisa tá um pouco estranha, porque como é levantado um plot em torno dessa história aqui na edição anterior, lá do Dr. Crime, parece que o Harvey, né, o Duas Caras, conseguiu se duplicar. Porque ele consegue aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. E isso deixa o Batman e o Robin encaquifados. E indo atrás do vilão, eles descobrem algo que faz parte de uma trama maior, do qual o Duas Caras cometeu uma tremenda sacanagem ali com um determinado personagem que eu não posso mencionar aqui para não dar spoilers para vocês. Mas é uma história legal, apesar da arte aqui, que é de um tal de Jim Bay, que eu não gosto muito do estilo dele, não me agradou aqui. As demais artes presentes no encadernado eu acho excelente, mas o estilo dele não é de todo ruim, mas não me agradou muito. E é aquela história simplesinha do Duas Caras, né? Ele querendo cometer crimes com temas binários, tem que sempre envolver duas alguma coisa, duas doses de pinga, duas lapadas de cana, senão não é ele, não é o Duas Caras. Bom, chegamos ao final do terceiro volume, né, da saga do Batman. É o que eu posso dizer pra vocês, volume muito bom, eu gostei pra caramba. Uma coisa que é perceptível entre o volume 2 e 3 é que as histórias do Batman, elas começam a adquirir um tom mais maduro. Tem algumas abordagens até um pouco mais pesadas. As histórias do Batman vai perdendo aquele ar ingênuo, inocente das histórias antigas ali, pré-crise. E alguns roteiristas vão até ousando na abordagem, como o Jim Starlin faz no arco Vítimas, que é uma história excelente. O Batman abordado aqui também, inclusive, em uma dessas histórias, mostra que o Batman ele não é perfeito, né? Tem história, as piores histórias são aquelas histórias do Batman que ele se acha pra caramba, que ele é infalível. O Batman sempre diz que ele não pode falhar. Ele tem que ser perfeito, mas ele sabe que ele não é perfeito, ele é um ser humano, ele é capaz de errar. E numa dessas histórias aqui, ele comete um grave erro. Então mostra que o Batman ele não é infalível. E isso é legal você ver no personagem. Quando um personagem é muito perfeitinho, sem defeitos, e ele se acha o bambambam e tal, não tem graça. Outra coisa também é que o Batman, em uma dessas histórias aqui, que tem uma abordagem um pouco mais pesada, como essa do assassino da lixeira, ele tem que lidar com algumas situações ali que o impactam de uma maneira que ele não estava preparado para aquilo. E a forma da qual é feita pelo Jim Starlin é excelente. O Jim Starlin escreveu ótimas histórias do Batman. Essa do assassino da lixeira é uma delas, por isso que eu disse que é uma das melhores deste volume aqui.
E outro destaque também é para uma outra história, da qual serve até para calar a boca, como eu zoei em vídeos anteriores de cara que fala merda sem ler quadrinhos, que também temos aquele Batman que faz ações sociais. Hoje em dia você vê, ai, o Batman, eu vou repetir a mesma piada. Ai, porque o Batman é o rico branco que oprime os fudidos e bate nos fudidos, que não sei o que. É, famosinho diz isso. Outras pessoas falam, ai, mas esses heróis que são tudo rico, eu não sei porque eles não pegam dinheiro e dá pras pessoas que não sei o que. Os caras não leem e saem falando essas merda, né? E assim, primeiramente, já em cima da segunda piada que eu fiz aí. Heróis como você pega o Batman, Homem de Ferro, pode ser até o Pantera Negra ou qualquer outro. Heróis que são milionários, bilionários, caramba, quatro. Não adianta o herói ser rico e ele pegar o dinheiro dele e sair dando pra todo mundo. Quando você pega pra ajudar as pessoas e sai simplesmente dando pras pessoas dinheiro ou algo do tipo, você acaba, não são todas, você acaba criando um mau costume. A pessoa vai sempre se acostumar, em vez de você dar um meio de sustento para essa pessoa, para ela ganhar o pão e continuar perseverando naquilo, que isso é o certo, você pega simplesmente vai dá o dinheiro e não sei o que. Há pessoas que entram nesse comodismo, falar, pra que eu vou correr atrás de um trampo ou algo do tipo, se vem alguém, a hora vai me dar essa ajuda e não sei o que. Isso eu não falo só para pessoas que são carentes, não, precisam sim muito de ajuda. Falo para pessoas que até têm condições, que muitos queriam ter, uma casa, né? Ter uma vida boa, não é rico, mas tem um teto para dormir, não passa fome nem nada, né? E aí você acostuma a ficar lá dando, a pessoa entra nesse mal comodismo e não quer fazer nada, não quer fazer por merecer, não quer ter seu próprio sustento. Então, pessoal que fala isso num meio de quadrinhos, né, que é uma obra de ficção, dos caras ricos tem que sair jogando Silvio Santos aviãozinho de dinheiro na rua pros caras, não tá ajudando os caras, tá criando uma legião de preguiçosos. E numa dessas histórias aqui do Batman, ele monta, como Bruce Wayne faz diversas vezes, ações sociais para ajudar aqueles que necessitam, inclusive criminosos. A uma dessas histórias aqui, um criminoso, ele quer, eu não vou dar grandes spoilers, mas ele quer sair dessa vida e ele tem família para sustentar. E ele resolve fazer algo ali meio que no desespero para garantir o sustento dessa família. Só que o Batman acaba vendo que o cara não tá na vida de crime e quer sair dessa. E, de maneira indireta, claro, oferece emprego pro cara nas indústrias Wayne. Então é assim que você ajuda uma pessoa, você dá a oportunidade dela conseguir vencer na vida. E o Batman faz... Eu não tô fazendo jabá, o Batman faz muito isso. Então, pra MC daí, esse pessoal burro, leiam Saga do Batman Volume 3, ou melhor ainda, leia Batman Guerra ao Crime, do Paul Dini e do Alex Ross, né? Que vocês vão ver, né, que... Tudo bem, na vida real a gente não vê os riquinhos fazendo metade do que o Bruce Wayne faz, né? Mas antes de falar a merda do personagem, né? Só que você tá achando que o Batman é o Dória aventureira, né, da vida? Que é o governador de São Paulo? Não, não é. E tirando esse momento meu aí de graça, boas partes das histórias aqui são excelentes. Assim, uma coisa que eu poderia até destacar, assim, mas é um contexto de época, assim como eu falei até do volume do Homem de Ferro, né? O Duas Caras é um vilão que eu gosto bastante. E do volume 2 pro 3, ele teve aqui uma aparição, roubou o foco aqui. As histórias dos Duas Caras, pra quem for ler isso aqui, pode falar, pô, mas o Duas Caras vem sempre aquela coisa de 2, sempre lance de 2, tem que roubar um lugar que envolva o número 2, e aí vem sempre com aquela tirada, um golpe duplo, uma dupla jogada, um duplo goró, essas coisas. Isso é um contexto da época no personagem. Se você lê a história e ter essa... Pra mim, hoje em dia, eu compreendo perfeitamente. O Duas Caras de hoje em dia não dá mais pra você trabalhar dessa forma. Dá pra trabalhar o conceito do dualismo, que ele nunca perdeu,
né? Da, da, da personalidade, da moeda e tal, mas não com essas abordagens extremamente previsíveis que ele tem aqui. Mas isso é um contexto da época. O Duas Caras ele evoluiu muito como personagem, não é à toa que é um dos maiores vilões do Batman. Então se você relevar isso, que tem em ambas as histórias presentes aqui, você vai conseguir se divertir, porque o personagem hoje em dia ele é trabalhado de outra forma, né? Mas esse volume 3 ele merece aqui uma nota 8,5. Destaque para a história do Jim Starlin, que vai escrever mais coisas do morcego mais à frente. Aí escreveu lá no volume 4, para quem adquiriu as 10 Noites da Besta, que eu não adquiri. Quem quiser, né, saber 10 Noites da Besta, eu vou deixar o vídeo aparecendo na tela para vocês e o link nos comentários da minha resenha de 10 Noites da Besta do Jim Starlin. E quem quiser acompanhar o desfecho dessa história do Assassino da Lixeira, que vale a pena, eu tenho no formato americano da Abril, continua adquirindo a saga do Batman aí, que, cara, isso aqui, cada volume melhora, vale a pena. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui. Se você gostou, deixa seu like se puder, né? Ó o sol batendo aqui, ó, o sol tá terrível aqui hoje. Se inscreve no canal, marque as notificações, tá lendo a saga do Batman, tá acompanhando aí o que você tá achando, tá gostando, tá curtindo, tá acompanhando a do Superman também, tá legal a fase do Barney lá também. Eu queria ter pego, mas infelizmente eu vou deixar passar. E, bom, eu nesse vídeo eu acabo encerrando os 3 volumes que eu adquiri assim, ganhei de presente de aniversário, que eu mostrei aqui no canal pra vocês. Mas vai haver resenhas de mais volumes da saga do Batman, conforme aquelas que me interessarem eu for adquirindo, né? E eu vou trazer aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!